último dia 1º de outubro, comemorou-se 13 anos da sanção do Estatuto do Idoso, lei federal de nossa autoria, de número 10.741 de 2003, que passou a vigorar com toda a força a partir de 1º de janeiro de 2004. Consideramos o Estatuto do Idoso, lei oriunda de proposta a qual apresentamos ainda quando éramos deputados e depois também como senador, uma das maiores conquistas do nosso país. A exemplo de que foi também o Estatuto da Pessoa com Deficiência e mesmo da Igualdade Racial, todos de minha autoria, que este, do idoso, beneficia 30 milhões de pessoas. Das pessoas com deficiência, beneficia 45 milhões de pessoas. E o da igualdade racial e social, eu diria que beneficia, no mínimo, 200 milhões de brasileiros. Os estatutos são peças importantes, peças jurídicas, que têm muito mais valor do que uma lei individual. Por exemplo, o Estatuto do Idoso possui 118 artigos. Cada artigo, eu diria, é uma lei, se fosse isolada, que dão garantia para a vida, liberdade, dignidade, saúde, alimentação, habitação, educação, cultura, esporte, lazer, emprego, profissionalização, previdência social, assistência social, proteção jurídica, criminalização dos preconceitos contra o idoso e também de maus tratos. O Estatuto do Idoso trouxe inovações importantíssimas em relação aos aspectos penais. A partir dele, os crimes contra os idosos ganharam a natureza de ação pública incondicionada, ou seja, são ações que devem ser levadas adiante obrigatoriamente. Quem cometer crime contra o idoso pode saber que vai ter que responder pelo resto da vida pelo crime cometido. Além disso, o Estatuto tipificou diversas situações como crime. Caso, por exemplo, do artigo que trata da questão da discriminação, ou do artigo que diz respeito à omissão de socorro, ou o que fala do abandono, o que protege a integridade e a saúde física do idoso, ou o que trata do desrespeito à prioridade de tratamento, ou ainda do que cuida da apropriação ou desvio de bens. Ou, suma, há dentro do Estatuto quase um código penal destinado a proteger os idosos. Pessoas que se encontram, muitas vezes, em situação de fragilidade ou de impossibilidade de cuidar inteiramente de si próprio. Porém, temos que ser realistas. O Estado brasileiro e a sociedade brasileira ainda não se apropriou devidamente dessa importante ferramenta. Em muitos lugares que passo viajando pelo Brasil, quando eu falo do Estatuto do Idoso, ou mesmo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou da Igualdade Racial, muita gente diz que não conhece esses estatutos, ou seja, essa ferramenta tão importante para a cidadania. O idoso ainda não recebe a devida atenção de nossos homens públicos, e o tema é de difícil acompanhamento por parte do grande público. Não é possível precisar, por exemplo, verbas orçamentárias destinadas aos idosos. Eu defendo muito a legalização definitiva dos fundos estaduais dos idosos e até os fundos municipais como instrumento arrecadatório para serem implementadas as políticas para os idosos. Senhor presidente, o nosso orçamento é falho nesse sentido. Infelizmente, o Executivo não apresenta no orçamento parte de verbas de grandes programas públicos para o idoso. E também não o faz para os deficientes.
e também não o faz para aqueles que sofrem crime de preconceito. Por isso que apresentei também essas propostas de forma paralela. Da mesma maneira, as estatísticas são precárias, inclusive no que diz respeito aos atendimentos judiciais ou hospitalares. Os planos de saúde, por exemplo, não respeitam o que está ali consagrado no Estatuto, onde diz que a pessoa por idade avançada não tem que pagar uma prestação maior do que aquele que não tem 60 anos ainda. Até porque os mais jovens, quando pagam a prestação mais alta, já estão pagando prevendo o momento que ele ultrapassar os 60 anos. Penso que essas adversidades não devam ser vistas como obstáculos, mas como incentivos para que a gente continue nesta luta para a aplicação plena dos direitos dos idosos. Nesses 13 anos, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer, até porque não podemos fugir da realidade. O Brasil, infelizmente, ainda não entendeu a importância da aplicação do Estatuto do Idoso para os idosos. Não entendeu a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência para 45 milhões de deficientes. Não entendeu a importância do Estatuto da Igualdade Racial para quase 200 milhões de brasileiros, porque eu sempre digo que a igualdade não é só para negros, é para negros, brancos, índios, ciganos, imigrantes, enfim, para ninguém ser discriminado por raça, por cor, por etnia, por origem, por procedência. A implementação de boa parte do dispositivo do Estatuto do Idoso ainda está pendente. Essas normas só se tornarão realidade por meio de esforço concentrado das categorias profissionais envolvidas com o atendimento às necessidades do idoso e principalmente por meio da luta e da mobilização dos próprios idosos. É importante que todos nós reconheçamos a questão da velhice como prioritária no contexto das políticas sociais. Aliás, este foi o principal objetivo de termos apresentado o Estatuto do Idoso, que desde 2003 se propõe a criar condições para promover a longevidade com qualidade de vida, colocando em prática ações voltadas não apenas para os que já ultrapassaram 60 anos, mas também políticas preventivas daqueles que vão envelhecer. Quero lembrar também, senhor presidente, que entre as principais conquistas da população com mais de 60 anos, após a promulgação do Estatuto do Idoso, destaca-se o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. A quantidade de pessoas atendidas pelo BPC hoje já supera a marca de 1,7 milhão de idosos, que não tinham como se manter antes, porque antes a lei dizia que só quando a renda per capita não ultrapassasse a 1/4 do salário mínimo que ele teria esse direito. Agora mudou, desde que o idoso mostre que ele não tem como se manter, ele tem que ter assegurado o correspondente a um salário mínimo. Para se ter uma ideia da elevação do alcance desse benefício, registre-se que em 1996 apenas 42 mil pessoas estavam cadastradas para recebê-lo. Hoje ultrapassa, como eu disse antes, a 1.700.000 pessoas. O BBC é garantido constitucionalmente, tem caráter não contributivo e, ao lado da aposentadoria rural, propiciou uma elevação significativa da qualidade de vida do idoso brasileiro. Os rendimentos obtidos pelo idoso por meio do BPC e da aposentadoria movimentam a economia
eu diria, da maioria dos municípios brasileiros. Devemos ficar atentos às mudanças que o atual governo pretende implementar nesse importante benefício. Uma das maldades é desvincular o BPC da correção do salário mínimo. Senhor presidente, quem recebe esse benefício são pessoas muito carentes, tão carentes que a renda per capita mensal da família, em grande parte, fica aí em torno de 2 salários mínimos. Agora, estão dizendo que todos serão chamados à revisão. Eu considero uma maldade sem tamanho. Calcule 2 idosos, um filho deficiente e um outro filho, digamos, que em tese não é deficiente, poderão perder o benefício se assim entenderem os analistas que aqueles aposentados por invalidez não estão dentro dos critérios que eles listarem no momento atual. Calculem se eles tiverem 60 anos. O que será feito dessas pessoas? Finalizo, senhor presidente, dizendo: a situação social do idoso no Brasil revela a necessidade de debates mais aprofundados e uma mudança de comportamento da própria população. Eu venho tratando dessa questão do idoso há algumas décadas, sempre na perspectiva de dizer que a tendência mundial era aumentarmos o número de idosos e menos crianças nascerem na proporção do nosso envelhecimento. O nosso país é rico. O que está faltando é ampliar a oferta de recursos e valorizar também a terceira idade. Precisamos ter bem claro na nossa mente que uma sociedade boa é aquela que se preocupa, sim, com as suas crianças, mas também com os idosos. Essa é uma sociedade boa para todas as idades.